Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, porque eu já falo assim, eu acredito que nós somos tão energéticos que a nossa energia ela já sai assim, ó, dando giros infinitos sem começo e sem fim, porque nós somos infinitos, nós somos muito infinitos. E o nosso canal Espiral de Luz hoje traz pra gente uma análise maior sobre nós mesmos através de um tema que vai levantar abordagens na sua cabecinha à medida que eu for falando. Porque hoje a gente vai falar sobre hábitos, do maléfico ao benéfico. Bom, gente, para entender primeiro, tem que entender o que é hábito, né? Hábitos são comportamentos automáticos e repetitivos, desenvolvidos ao longo do tempo que exigem pouco esforço mental, exatamente. O hábito ele é chamado de ato automático. A psicologia sempre trata dessa forma. Mas na visão espírita, além disso, são reflexos mentais. Exato. Que são repetidos e condicionam a alma, podendo gerar um automatismo que favorece a evolução ou mesmo cria vícios de conduta. E assim como no plano físico, onde os mesmos irão afetar positiva ou negativamente o corpo físico e psicológico do ser. Olha, nós vivemos intensamente os dias de hoje, exatamente, e cada dia praticamente com o nosso automatismo ligado 24 horas. As manias, né? O que gera a pergunta, será que a gente para pensar nos hábitos que a gente tem? Você consegue enumerar todos ou mesmo recordar de algum neste exato momento? Porque a nossa lembrança, ela nos é favorável, ela está do nosso lado, ela nos protege. E o que pode fazer com que nós lembremos de imediato, primeiramente, dos bons hábitos relativos à saúde do corpo, higiene diária, né? Que são importantes, necessários e salutares. Mas, indo um pouco mais fundo, quando você começa a pensar um pouquinho a mais, a gente vai recordar dos hábitos de cordialidade. A gente vai lembrar de um ato de agradecimento, de um pedido de favor, ou de um por favor que ouvimos de alguém, né? Um obrigado. Aquela coisa de a gente, eu fui gentil com uma pessoa em algum lugar público. Enfim, a priori, o que nos pode elevar vai vir como primeira memória imediata e como hábito. Por quê? É como se funcionasse como um sistema de defesa do próprio ser, querendo se elevar perante qualquer situação. Porque assim ele se sente seguro. Mas nossos hábitos vão além disso, gente. Nossos hábitos, eles vão, já que é um hábito, né, é a ação que se repete com frequência e regularidade, eles acabam se tornando um comportamento. E pode ser também um comportamento ou um pensamento que a gente tem como reação em determinadas situações. Nessa hora enquadra muito aquela coisa do estudo dos espíritos falando assim, gente, pensa, policia muito a respeito do seu pensamento. Policiar o seu pensamento significa vigiar aquilo que você pensa. Porque a gente é muito reativo. E às vezes a gente pensa assim, queria que aquela pessoa morresse. E isso, um pensamento desse, ele pode e ele vai ser emitido para o universo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. Um exemplo prático de hábito, gente, que é ruim, é o de julgar. Julgar pessoas por sua aparência. Pois é, isso acontece toda vez que a gente encontra alguém novo. E esse julgar, ele pode estar funcionando lá com aquelas pessoas negativas, mas funciona automaticamente conosco, na nossa mente. Por quê? Porque a gente cria um julgamento prévio daquela pessoa, sabe? Naquele exato momento que você conheceu, aquele julgamento é formado na mente, dentro de padrões que a gente foi educado e criado. E o que basicamente traz à nossa memória os nossos clichês, que vão culminar em um julgamento bom ou ruim. Tudo depende. Depende de como é
a moral desse espírito. Então essa atitude, ela caracteriza um hábito ou costume que muitas vezes nem percebemos possuir, mas que pode ou nos ajudar ou nos prejudicar imensamente. Outra coisa chata são os hábitos de longa data. E esse é uma complicação, porque ele cria automatismo no espírito. Perdão. Uma educadora me falou uma vez assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com criança, o que a gente ensina para a criança. Porque a criança, ela absorve um hábito e automatiza isso imediatamente. Exemplo, você tem um filho e ele fica observando você. Aí você tem uma mania. Mania, por exemplo, de perguntar. Se a pessoa conta alguma coisa para você, não, você tem que contar tudo agora. Aí ele começa a observar aquilo, ele vai repetir com os coleguinhas. Isso é muito... A gente tem que ficar prestando atenção. Uma outra coisa é de nós mesmos, porque desse pequeno que te repete, ele cresce e aí cria um outro hábito. E esse hábito pode ser positivo ou negativo também, que é elogiar os outros. Surge do nosso sentimento de achar necessário, importante, né, destacar os pontos positivos de alguém, né, elevar o ego daquela pessoa. Mas sendo assim, sempre que possível, a gente vai fazer de uma forma simpática, sincera ou não, a gente vai proferir um elogio na direção daquela pessoa. Mas aí tem um problema aí, é que quando essa atitude, quando a gente elogia uma vez, a sensação de satisfação é muito grande. É muito bom você elogiar alguém e a pessoa se sentir confortada, feliz, bem. Mas essa atitude pode se tornar uma repetição. Por quê? O tempo todo a gente procura autoafirmação, validação e uma tentativa de conseguir um resultado favorável para o próprio ser que profere o elogio. E é isso que dá vida àquele ditado: quem elogia muito está querendo alguma coisa. E a maioria desses hábitos negativos são adquiridos, gente. A gente adquire durante a vida hábitos negativos. Por exemplo, uma criança que não é criada nos padrões de uma educação da boa ética, ela vai aprender que sempre que ela chorar, alguém vai dar alguma coisa para ela. Então ela cresce chorando e se torna um chorão para conseguir aquilo que ela quer. Isso é adquirido. Olha, alguns desses hábitos eles são gerados na nossa formação familiar e cultural. É dentro de casa que a gente aprende isso. Por exemplo, pessoas racistas costumam criar crianças racistas. Isso é horrível. Pessoas homofóbicas também fazem isso, transferindo o próprio defeito para as crianças. Tá? Então, é o que gera um resultado do que estamos vivendo agora. E por último, nós trazemos muitos desses hábitos, né, do passado, das experiências vividas, tanto agora quanto no antes, pelo espírito imortal, que é o que a gente chama de memória reencarnatória. Ou no plano etéreo, né? Também no plano etéreo. Ou em outras passagens. Mas nessa categoria se encaixam o quê? Vícios. Hábitos perniciosos que geram dependência física, emocional e moral, agindo como obstáculo à evolução. O hábito também pode gerar a violência contra a mulher. O hábito de querer reagir à mulher, de querer dominar a mulher, se ela não responde por bem, vai pelo mal. É muito pesado também. E, olha, a hipervalorização da lei do hábito é que faz com que o ser afirme sempre que não tem a intenção de mudar nada em sua vida. Sabia? Ele acha que ele não está cometendo nenhum erro e mesmo assim, sem perceber, ele vai alimentar o hábito de quê? Reclamar, julgar, revidar, tomar posse. E ele vai repetindo isso todas as vezes que se sentir ameaçado e ouvir que precisa mudar seus hábitos. Olha, é impressionante, porque a gente precisa mudar o tempo todo. Os vícios, sejam eles quais for, eles vão prender o ser encarnado numa repetição de rotinas, na intenção de ter sempre aquele momento de êxtase,
que é proporcionado ou pelos hormônios da satisfação ou pela falta de noção de realidade. Esse conjunto de hábitos bons e ruins que vamos criando e apresentando ao longo da vida, eles formam nosso caráter, nosso jeito de ser, nossa educação. Então, quanto mais você é bom, quanto mais você é mais tranquilo, calmo, procura o equilíbrio nas suas emoções, melhor para você no caráter. Mas, como ser encarnado está em busca constante por satisfação e saciedade, que é um dos motivos, hoje em dia, de maior quantidade de pessoas depressivas no mundo, é a falta de estar saciado. E isso aí acaba ficando preso, gente. Eles vão todos ficar presos num automatismo diário, semanal, mensal, anual, enfim. Onde, de qualquer forma, acaba prejudicando a ele mesmo ao usar mal o seu próprio livre-arbítrio em suas escolhas e ações. E ele fica preso num looping de repetições negativas. Em algum momento, esse espírito vai atingir o máximo desse processo, revelando para ele, todos ao seu redor, o resultado de preservar um hábito vicioso por tanto tempo. Ao se ver prejudicado, vai vir o arrependimento. Aí sim, um excelente instrumento de purificação para o espírito. Porque vai gerar nesse ser o que é a vontade de mudar, a vontade que exige, né, o uso do livre-arbítrio de forma positiva, a vontade de acertar, aplicando a inteligência e a vontade para romper essa rotina e construir novos caminhos mentais. Gente, tendo isso em vista, seríamos capazes de fazer um balanço dos nossos hábitos, enumerando assim, né, quais os que nos fazem bem, né, e quais os que nos fazem mal, sabe? É interessante, quais são os hábitos bons meus e também quais são os dos próximos. O que seria prejudicial, que não faz bem a nós, e nem aos que convivem conosco, nem à sociedade em geral. Olha, se você começa a enumerar, parar, escrever isso e enumerar, o que vai acontecer é que você vai se conhecer melhor. E aí sim você vai ter uma autoavaliação mais precisa do seu próprio caráter. Olha, é importante a gente fazer isso, porque uma pessoa de bom caráter é aquela que tem predominantes bons hábitos. E com ele mesmo e com o próximo. O bom hábito é aquele que proporciona bem-estar para o ser e bem-estar para tudo que está ao redor dele. O mau hábito é aquele que pode dar bem-estar para esse ser, causar a sensação de bem-estar, mas prejudica tudo ao redor. Então, é o homem de bem que conseguiu construir dentro de si condutas e pensamentos agregadores de fraternidade e entendimento, que sempre vai proporcionar uma melhora ao redor dele, tanto para as pessoas quanto para o ambiente. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E isso foi comprovado pela ciência, gente. Assim como bons hábitos, como o estudo, a oração e a caridade, fortalecem a essência, o espírito. A gente tem que parar e refletir. Sabe o quê? Sobre os nossos principais hábitos adquiridos ao longo da nossa caminhada. A gente tem que se questionar quais desses hábitos nós queremos manter e quais precisamos substituir por melhores. E olha, é muito necessário que possamos desenvolver essa capacidade de olhar para nós mesmos, fazendo uma viagem para dentro de nosso eu, para perceber o que podemos melhorar em nossa essência. Porque, afinal, esse ato vai propiciar dias melhores. Você tem que lembrar que toda mudança interna externaliza o que há de melhor dentro de você. Então, os bons hábitos permitem a consciência tranquila, o sentimento de dever cumprido e o consequente amor a nós mesmos. Voltando-se para a doutrina espírita, que eu amo e é maravilhosa, ela incentiva a transformação interior do ser através da substituição
de vícios morais e físicos ou bons hábitos baseados na caridade, no amor, no respeito e no autoconhecimento. Olha só, o resultado disso, geralmente a gente assiste no auxílio fraterno, a gente assiste numa reunião espírita, onde você vê os depoimentos das pessoas. Por quê? O que é um vício moral? O controle é um vício moral, o controle familiar. Por exemplo, o pai ou a mãe que controla os filhos, controla os netos, controla os sobrinhos, controla os irmãos, as irmãs, as tias, os primos. Tem um controle ali. E quando alguém desobedece, a pessoa não faz o que aquela pessoa quer, ela já faz com medo, porque sabe que vai pagar uma consequência muito grande por causa do vício moral daquele ser, que se acha tão prepotente a ponto de humilhar os outros. Mas isso acontece. Acontece naturalmente, ninguém nota. Às vezes, quando nota, é porque alguém falou, nossa, mas seu pai é chato, né? Nossa, mas seu pai é isso. Aí você começa a atentar por que eles estão falando. Porque até então, você só obedece. Porque é um ciclo vicioso. O vício moral te leva a ser escravo das pessoas que estão viciadas moralmente e acabando gera também vícios morais em você mesmo. O corpo, ele é um instrumento para o espírito depurar-se. Somente encarnados que a gente vai poder usar de uma velha amiga já conhecida por todos nós. A reforma íntima. Se você realiza a reforma íntima na carne, no período em que você está estagiando no seu avatar reencarnatório, a reforma íntima ela funciona como assim, 10 degraus na escada de evolução. Você nunca vai voltar. Você sempre vai à frente. Olha, a reforma íntima é o processo de combater velhos hábitos negativos e cultivar atitudes superiores, tornando a mudança de hábitos essencial para o progresso pessoal. Então, assim que priorizamos a responsabilidade pessoal dentro da lei de causa e efeito, para combater o automatismo habitual, nós iremos afastar de nós mesmos tudo que gera ansiedade, depressão, dependência emocional ou material. E olha, o quanto antes faça o balanço de suas atitudes. Comece imediatamente uma construção de novos hábitos, sem esquecer que não vai ser fácil fazer isso, tá? Toda mudança é um processo educativo que exige disciplina, coragem para realizar a própria transformação pessoal. O hábito, ele tem que se tornar não um vício. O hábito tem que se tornar uma mania positiva. Eu agora estou com um hábito de quê? De alimentar melhor. Eu estou com um hábito de preocupar se eu não andei ou se eu andei durante o dia para fazer um exercício físico. Eu preocupo com a minha mente não estar absorvendo coisas ruins. Porque uma vez eu ouvi de uma amiga que falou assim para mim, gente, essas pessoas assistem palestra, mas parece que nunca absorve e muda por si mesmo. Entendeu o recado? Ouça, aprenda, assimile e o principal que a gente precisa, pratique. A prática leva à perfeição. Esse ditado é perfeito. Por que a prática leva à perfeição? Porque a reencarnação é a prática do que o espírito pode utilizar do corpo físico e das situações para elevar-se. Isso é prática. Ele está colocando em prática tudo que ele aprendeu lá e que vai vir como sentimento ou lembrança na cabeça dele. Isso é um bom hábito. Isso a gente tem que cultivar. Então, para tudo, senta, pega sua canetinha, divide a folha no meio, escreve do lado de cá todos os seus hábitos bons e do lado de cá todos os ruins. Faz uma comparação, olha quem tem mais, se é bom ou ruim, olha o que você tem que substituir, cria coragem e faz. Sabe por quê? Porque certas coisas ninguém vai fazer por você. É você quem faz.
E essa é uma delas, a reforma íntima, para que você não tenha péssimos hábitos. Tenha só bons hábitos. E um hábito bom é ir agora, imediatamente, no Facebook, curtir nossa página Espirais de Luz. Em seguida, se inscrever no YouTube, no nosso canal, ativar o sininho, porque 2026 já começou lá. Você já assistiu as palestras? Não perca seu tempo. Crie bons hábitos. Um dos bons hábitos, assistir às palestras do Espirais de Luz. E a gente vai ficar muito feliz com isso. Gente, eu espero que tenha sido claro. Muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.